Glória a Deus. Esperando aqui a galera entrar para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E sua Mãe Maria Santíssima. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesse momento. Louvado seja Deus. Já vemos aqui as pessoas entrarem. Louvado seja Deus por isso. Aqui no Facebook também. A galera já está começando a entrar. Que Deus abençoe sua vida. Você que já está entrando, compartilhe, viu? Nos ajude nessa evangelização. Já compartilha. Glória a Deus. Se tiver você aqui do Instagram e do Facebook, tá dando para me ouvir direitinho, tá? Se tiver dando para ouvir direitinho, digita aí no Instagram e no Facebook. Glória a Deus. Se tiver dando para ouvir direitinho, digita glória a Deus no Instagram e no Facebook. Vocês que já entraram. Irmão Lucas Reis, seja bem-vindo, meu irmão. Que Deus abençoe. A irmã Alana, a irmã Lara. Olha a Lara, Deus abençoe. Profeta Eremilson, Gabriela Rios, que Deus abençoe. Se tiver dando para ouvir direitinho, digita aí glória a Deus. Se tiver dando para ouvir direitinho, digita glória a Deus. Você aí do Instagram e do Facebook, digita aí, você do Facebook, glória a Deus. Se tiver dando para ouvir direitinho. A irmã Yara tá aqui com a gente também, Alana Silveira, Andréia Firmino, Deus seja louvado, profeta Everton. Deus abençoe sua vida, guerreiro. Aqui no Instagram. Josimar Magalhães está aqui com a gente também. Eneida Nascimento no Facebook está aqui com a gente também. Amém, né? Tá dando para ouvir direitinho. Glória a Deus. Digitarem aí glória a Deus. Então tá dando para ouvir tudo direitinho aqui no Instagram, no Facebook tá dando para ouvir direitinho, tá? Se no Facebook tá dando para ouvir direito, digita aí glória a Deus. Se aí no Facebook tá dando para ouvir direitinho, digita glória a Deus. Para a gente já ir se preparando para dar início, só os últimos preparativos, né? Às 18 horas nós damos início. Você que nos acompanha pelo Facebook, digita aí. Glória a Deus. Já vai compartilhando aí esse tempozinho que a gente tem. Já vai compartilhando, viu? Compartilha aí. Já vai compartilhando. Ó, o profeta Eremilson já está dizendo que está com caderno e caneta na mão. Aleluia! Derlan Oliveira, Deus abençoe. Derlan Oliveira, Deus abençoe, meu irmão. Que Nossa Senhora lhe proteja. Helenilda Alves, Deus abençoe, irmã Helenilda. Joberfânia está aqui com a gente também, Deus abençoe. Que Nossa Senhora abençoe a vida de cada um de vocês.
Decidido Esporte Cristo aqui com a gente também. Deus abençoe. Que Nossa Senhora proteja. Tá aqui com a gente também o André Santos, Eneida Nascimento. Já temos 6 pessoas aqui no Facebook. Só quero saber, galera do Facebook, se tá dando para ouvir direitinho. Eu acho que não tá dando para ouvir não, viu, gente? Aqui no Facebook. Eu acho que não tá dando. Tá dando para ouvir direitinho aí, tá? No Facebook, agora. Que eu tava aqui com o microfonezinho. Deixa eu só ver aqui. Perguntar aqui a minha irmã, que ela tá acompanhando aqui de fora. Bem rapidinho. Ana Dávila, no Facebook tá dando para ouvir? Só dá uma olhadinha bem rapidinho aí tu bate aqui. Vamos. Deus seja louvado. Estamos já no horário, já deu às 18 horas. Só receber aqui o retorno aqui da minha irmã, que ela está aqui acompanhando pelo Facebook, para saber se está dando para ouvir direitinho. Que ninguém digitou aqui, eu estou em dúvida se está dando para ouvir. Tá dando para ouvir, Dávila? Amém. Glória a Deus. Tá dando para ouvir. Deus seja louvado. Gente, hoje o Ministério de Música faltou a reunião. Eu deixei lá na minha casa. Eu estou aqui na casa da minha mãe. E eu deixei lá na minha casa. Olha, que cabeça boa, né? Mas Deus seja louvado. Vamos fazer assim mesmo. Vamos fazer esse momento pedindo a Deus que derrame a sua bênção, a sua graça, derrame em nosso coração o desejo ardente de se aprofundar cada vez mais na espiritualidade. Cada vez mais na espiritualidade. Vamos nos concentrando pelo sinal da Santa Cruz. Livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, nessa tarde nós te pedimos, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, vem tocar em nós nesse momento, vem tocar na nossa vida, na nossa história, na nossa casa, na nossa família, derramando bênçãos, graças e proteção. Nos ajuda a perseverar nesse momento, Espírito Santo de Deus, perseverar em oração, na leitura da palavra, em aprofundamento nos nossos estudos da espiritualidade, que nós possamos abrir o nosso coração para entender cada vez mais o sentido da nossa vida, que é amar e se entregar cada vez mais a Ti, Senhor. Que nós possamos ser disponíveis, assim como o Senhor sempre é disponível a nos amar, que nós possamos ser disponíveis a acolher esse amor e a amar o Senhor novamente de volta. Dai-nos, Senhor Jesus, as bênçãos necessárias, as graças necessárias, para que nós possamos ser mais de Ti, para que nós possamos ser mais da Virgem Maria e assim sermos perfeitos diante do Teu amor perfeito. Nós queremos vos amar, Senhor, nós queremos crescer no amor e nós queremos ser mais e mais de Ti. Nós queremos agora abrir o nosso coração para acolher os tesouros preciosos que vêm do Teu coração. Nós queremos abrir o nosso coração, a nossa alma, Senhor. Nós queremos ser folha em branco em Tuas mãos, para que o Senhor possa escrever aquilo que é da Tua vontade. Porque assim nós seremos felizes de verdade. Ser feliz de verdade consiste em fazer em tudo a vontade de Deus e não a nossa vontade. E nós queremos vivenciar a Tua vontade, Senhor. Derrama as bênçãos necessárias, derrama as graças necessárias, porque nós queremos ser felizes em Ti, ser felizes conforme a Tua vontade. Siri alala manari erereri alala manari alala cantara la manari erereri. Derrama bênção, Senhor. Siri alalari erereri alala manari erereri alala. Nós te entregamos esse momento agora, ó Mãe Santíssima, e vos consagramos. Vamos rezar uma Ave Maria
para entregar esse momento à Nossa Senhora, para que com mais perfeição ela entregue a Jesus, a nossa casa, a nossa família e todos os nossos passos e atitudes que vamos ter daqui em diante. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Deus abençoe a vida de todos vocês. Vamos dar início à nossa formação, vamos nos aprofundar para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio da Santíssima Virgem Maria. Na formação de hoje, irmãos, nós vamos falar da finalidade desta devoção, né? Da total consagração à Santíssima Virgem Maria. A finalidade da total consagração à Santíssima Virgem Maria. Vamos falar de devoção. Vamos falar da entrega total e a finalidade dessa entrega. O que vamos ganhar? O que vamos receber? E por que vamos nos entregar, né? Então, irmãos, eu quero começar aqui falando para vocês, indo direto ao ponto, né? Eu vou iniciar essa formação indo direto ao ponto, porque o ponto que nós vamos meditar, a gente vai mais adiante. Mas aqui eu queria fazer uma breve introdução, mas que vai direto ao ponto desse tema. Mas você vai entender muito mais quando a gente for finalizando a formação. Você vai entender o mistério. Eu gosto muito de fazer as formações com esse caminho que a gente vai percorrendo até fechar esse círculo, né, do ensinamento que Deus quer para nós. Então vejam, qual é a finalidade desta devoção? No Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria, no número 61, São Luís escreveu assim: Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções. Quem é o fim último desta devoção e de todas as outras devoções? Nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e aqui eu queria, desde já, quebrar uma maquinação, porque uma vez uma pessoa chegou para mim e disse assim: olha, Lucas, isso mais ou menos no começo da minha caminhada, uma pessoa chegou para mim, eu estava conhecendo a consagração, aí uma pessoa chegou para mim e disse assim: irmão, eu não sou muito cristão, eu sou mais mariano do que cristão. Eu disse: mas como assim? Não tem como separar os dois, porque o mariano é um bom cristão. E um bom cristão é um bom mariano. Porque a finalidade da devoção mariana é nos conduzir ao fim último. Quem é o fim último? Nosso Senhor Jesus Cristo. Verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então, se alguém te apresentar alguma devoção ou alguma consagração que não tem por fim último Nosso Senhor Jesus Cristo, caia fora, porque não vem de Deus. Não é de Deus. Então, coisas que não nos conduzem a nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E aqui eu quero quebrar a maquinação do protestantismo, porque, irmãos, os protestantes dizem que Nossa Senhora não é mãe de Deus. Né? Os protestantes dizem que Nossa Senhora não é mãe de Deus. Mas como assim? Se Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, então Nossa Senhora é mãe de Jesus, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Então veja, o protestantismo não leva as pessoas para o verdadeiro Cristo, para o verdadeiro nosso Senhor Jesus Cristo. Então o protestantismo já cai por terra. Por quê? Porque não nos conduz ao verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Já a finalidade desta devoção é nos levar a Jesus, que é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não se pode separar a humanidade com a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo.
A igreja, dentro da realidade da teologia, nos dá o nome de união hipostática. A união da humanidade de Jesus com a divindade. Uma união perfeita, que não dá para separar. Então veja, não tem como separar, né, Jesus divino de Jesus homem. É a mesma pessoa. Então, esta devoção, e a devoção verdadeira tem que nos conduzir a nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Se não, cai fora, porque não vem de Deus. O fim último de todas as devoções verdadeiras é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós já quebramos aqui o protestantismo, né? Porque o protestantismo vai dizer que Nossa Senhora não é mãe de Deus. E devoção a Nossa Senhora não tem sentido nenhum para eles. E é coisa errada e vem do demônio. Eles acabam falando isso, blasfemando verdadeiramente contra a mãe de Deus. Então veja, o protestantismo não acredita, né? Eles querem separar, porque eles dizem que Nossa Senhora não é mãe de Deus. E veja, toda devoção verdadeira tem que nos levar para Jesus. Por quê? Porque o Senhor é o alfa e o ômega. Isso vai dizer em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de tudo. Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus Altíssimo. Então toda devoção tem que ter por finalidade nosso Senhor, o nosso Deus. Então vejam, e o Senhor Jesus, ele confirma também essas suas palavras, dizendo, em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ninguém vai ao Pai senão pelo Senhor. Então toda devoção tem por finalidade nosso Senhor Jesus Cristo. São Paulo vai dizer também, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, ele vai dizer, sejais meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Imitar, devoção, tem que nos conduzir a nosso Senhor Jesus Cristo. Então, qual é a finalidade da devoção a Nossa Senhora, da total consagração? É nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, se a finalidade é Deus, e aqui também eu vou colocar um argumento protestante, um argumento sem nenhum sentido, porque eles mesmos nem vivenciam esse argumento. Os protestantes, eles dizem que a gente não precisa ir à Virgem Maria para que ela nos conduza a Jesus. Né? Eles dizem que não precisa ir a Nossa Senhora, tem que ir logo a Jesus. Né? Tem que ir logo a nosso Senhor Jesus Cristo. Não, ninguém precisa de Maria não, porque ela não vai servir para nada, porque ela está morta e ela não vai fazer nada por nós. Então a gente tem que ir diretamente a Jesus. E veja, isso é algo muito errado. Por quê? Porque nós necessitamos de um mediador. E São Luís Maria Grião de Montfort, ele vai falar no seu tratado que temos a necessidade. Ele vai dizer que a gente tem a necessidade de um mediador junto ao mediador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a necessidade de um mediador junto ao mediador, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E quem é esse mediador? É Nossa Senhora, que nos leva a Jesus. Porque se a finalidade é Deus, e nós temos a necessidade de ter um mediador que nos leve a Deus, então nós temos que ter alguém para nos conduzir até o Senhor. E aí entra a importância desta devoção à Nossa Senhora, da entrega total à Virgem Maria, porque é a entrega mais perfeita. São Luís, ele fala que essa entrega total é a mais perfeita. Porque você entrega algo que nas outras devoções e até mesmo consagrações não tem, né? Até mesmo em votos de religiosos não tem. Quando você faz um voto na vida religiosa, você faz o voto de castidade, pobreza e obediência. Mas você não entrega os seus méritos passados, presentes e futuros. Já nesta devoção, você entrega seus bens,
seus méritos passados, presentes e futuros. Essa devoção ela é tão poderosa que até os méritos lá do passado, o Senhor ele pega esses méritos, a Virgem Maria pega esses méritos e os presentes e os futuros para que ela possa levar a nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa devoção ela é perfeita, porque tem por finalidade nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos a necessidade, como diz São Luís Maria Grignard de Montfort, de ter um mediador junto ao mediador que é nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós temos a necessidade de encontrar Nossa Senhora e nos entregar a ela para que ela nos conduza ao Senhor. Porque, irmãos, eu quero falar de 3 coisas com você aqui que nos dão a certeza de que essa é a mais perfeita entrega a Jesus. É pelas mãos de Nossa Senhora. Que essa é a devoção perfeita. Nos entregando a Nossa Senhora até chegar a Jesus. Por que, Lucas, que a gente necessita dessa medianeira que é Nossa Senhora? Por que a gente necessita? Eu quero te dar um conteúdo aqui para que você possa também, quando você estiver sendo questionado por algum protestante, você possa respondê-lo. À altura, né? Porque às vezes eles gritam e não deixam ninguém falar. Mas quando você for questionado, você tem que estar preparado para responder os questionamentos sobre a sua fé. Então veja, por que a gente precisa de uma medianeira, que é a Nossa Senhora, que é esta devoção, para chegar até o mediador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fim último dessa devoção? Primeiro, porque é vontade de Deus. É vontade de Deus. É da vontade de Deus. São Bernardo de Claraval falava isso e São Luís também relatou isso no Tratado da Verdadeira Devoção, no número 85. Ele diz assim, ó: por ela, Jesus Cristo veio a nós. E por ela, ele deve, e por ela nós devemos ir a ele. Veja, vou repetir aqui mais uma vez. Por ela, Nossa Senhora, Jesus Cristo veio a nós. E por ela, nós devemos ir a ele. Então, primeiro, por que a gente necessita de uma medianeira, necessita desta devoção, necessita de Nossa Senhora para chegar ao fim último que é Jesus? Porque, primeiro, é vontade de Deus. Está dentro da vontade de Deus. E os santos, eles davam testemunho disso. Davam testemunho dessa verdade. Dizendo, no Tratado São Luís relata e São Bernardo também falava isso, São Bernardo de Claraval. Por ela, Jesus Cristo veio a nós. E por ela, devemos ir a ele. Então veja, isso é dos pontos que eu quero destacar para você. Desses 3 pontos, né? Do porquê a gente necessita dessa medianeira, necessita desta devoção para chegar até o fim último. O fim último dessa consagração. É porque, primeiro, é vontade de Deus. Então, acolha. E uma das coisas que a gente mais necessita é nos conformar e viver a vontade de Deus. Nisso consiste a perfeição. Escola de Perfeição, o livro, vai falar isso. O Escola de Perfeição vai falar que uma das coisas mais maravilhosas da perfeição e uma das coisas que mais são necessárias na perfeição é viver a vontade de Deus, acolher a vontade de Deus e viver a vontade de Deus. Vai dizer no livro Escola de Perfeição a história de um camponês que tinha suas plantações e tinha alguns vizinhos, né, algumas fazendas, né, vizinhos a dele, né? Só que a dele sempre prosperava, as coisas que ele plantava, e o dos outros às vezes secava, não dava, a peste comia. E eles admirados com aquilo, porque todas as vezes que ele plantava, tudo dava certo. E os outros vizinhos a ele, as outras fazendas vizinhos, os donos, vieram a ele perguntar por que tudo dava certo na vida dele, até as plantações davam certo. Faça sol ou faça chuva, estava dando certo, as plantações, os milhos, tudo crescia bem direitinho, ficava bonito, uma bênção. E por que na deles não dava certo? Aí, meus irmãos, ele falou, por quê? Porque, primeiro, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Ele olhou para eles, né, que fizeram a pergunta, e ele disse, porque eu me conformo com a vontade de Deus.
Se Deus manda chuva, eu glorifico o nome do Senhor. Se Deus manda sol, eu glorifico o nome do Senhor. Uma das coisas que eu mais prezo na minha vida é vivenciar a vontade de Deus. Então, vivenciar a vontade de Deus é uma das coisas mais necessárias para a perfeição. É uma das coisas que estão ligadas dentro da realidade de perfeição, da santidade. É viver a vontade de Deus. E primeiro ponto, é da vontade de Deus que nós recorramos a Nossa Senhora para a gente chegar até o fim último, que é nosso Senhor Jesus Cristo. É da vontade de Deus que nós vivenciamos essa palavra de São Luís, que é necessário, nós necessitamos de uma medianeira junto ao mediador, de um mediador junto ao mediador. Entendeu? Então, irmãos, isso é muito belo, essas palavras de São Luís, de São Bernardo também. Segunda coisa, do porquê que a gente precisa de um mediador junto ao mediador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o fim último desta devoção. Porque é eficaz. Eu necessito desta devoção a Nossa Senhora, por quê? Porque é eficaz. Irmãos, então me mostra, o protestante vai chegar para você e você vai dizer, por que você precisa da Virgem Maria? Por que você precisa de Maria? Porque eles falam assim, né? Eu vou dizer, irmão, primeiro, porque é vontade de Deus. E segundo, porque é eficaz. E o testemunho está relatado nas Sagradas Escrituras. É eficaz. Esta devoção é uma devoção verdadeira, perfeita e eficaz. Por quê? Porque nos leva a crer no Senhor Jesus Cristo. Nos leva a nos unir mais perfeitamente com o Senhor Jesus Cristo. Então é eficaz. Aonde você pode me dar uma prova da eficácia desta devoção, Lucas? Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Começa dizendo assim: 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia, e achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Primeiramente, a Sagrada Escritura vai falar da Virgem Maria, já o Espírito Santo nos conduzindo à eficácia desta devoção. Veja, versículo 1 vai dizer assim, ó: achava-se ali a mãe de Jesus. Versículo 2, também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Primeiro fala de Nossa Senhora e depois vai falar de Jesus. O Espírito Santo, que é o autor da Sagrada Escritura, já está nos conduzindo aqui para a eficácia desta devoção. Porque fala primeiro de Nossa Senhora, dando um destaque à Virgem Maria. Porque no versículo 1 diz, achava-se ali a mãe de Jesus e também foram convidados Jesus e seus discípulos. Né? Versículo 3, o destaque. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe, eles já não têm vinho. Ó, respondeu-lhe Jesus, versículo 4, mulher, isso compete a nós, minha hora ainda não chegou. Aqui é o Espírito Santo já nos falando da Virgem Maria, como a eficácia desta devoção é real e verdadeira. Aí os protestantes vão dizer, a Virgem Maria foi repudiada pelo Senhor, porque ele disse, mulher, isso compete a nós? Não, meu irmão. Não. Quando o protestante trazer esse texto para você e dizer assim, tá vendo como Jesus repudiou sua mãe? Como Jesus falou assim com a sua mãe de um jeito assim, tipo menosprezando ela? Ele disse, mulher, isso compete a nós? Aí você vai dizer, meu filho, crie juízo na sua cabeça que Jesus não podia repudiar sua mãe. Porque senão ele ia ser contraditório. Por quê? Porque lá em Mateus, capítulo 19, versículo 19, o Senhor Jesus vai dizer, honrai pai e mãe. Pai e mãe tem que ser honrado. E se nosso Senhor Jesus Cristo tivesse desprezado sua mãe, ele estaria pecando contra um mandamento dele mesmo.
Então veja, se Jesus chamou Nossa Senhora de mulher, é para nos mostrar dentro da realidade espiritual que ela é a mulher que pisa na cabeça da serpente e ela é a mulher que aparece em Apocalipse capítulo 2, que vem revestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e sobre a sua cabeça uma coroa de 12 estrelas. O Senhor já está nos mostrando aqui. E vamos ver mais para frente a eficácia desta devoção. Porque Nossa Senhora, a eficácia dessa devoção. Nossa Senhora disse, ó, respondeu-lhe Jesus, mulheres, compete a nós. Minha hora ainda não chegou, não era a hora de Jesus. Mas essa devoção é eficaz. É eficaz para nós irmos a Jesus e também para as graças do Senhor virem até nós. E para o Senhor também se unir a nós. Olha aí. Disse-lhe então sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Por que Nossa Senhora não ficou calada ali naquele momento? Por que Nossa Senhora... Os protestantes dizem que Jesus repudiou ela. Então Nossa Senhora era para ter se calado, ter saído. Mas veja, confirmando aquilo, Jesus não repudiou, porque Nosso Senhor Jesus Cristo não podia repudiar. Ele honrava a sua mãe. Ele não queria nos mostrar que ela é a mulher de Gênesis 3,15 e a mulher de Apocalipse 12. Aí Nossa Senhora se vira para os serventes e diz, diz então sua mãe aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, fazei o que ele vos disser. Eu imagino Jesus naquele momento dizendo, não é minha hora, mas se mamãe mandou e eu tenho que honrar minha mãe, então eu vou fazer o milagre. Não é minha hora, mas eu vou fazer o milagre porque é pedido de minha mãe. É eficaz demais. Aí continua dizendo, ora, achavam-se ali 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, que continham cada qual 2 ou 3 medidas. Jesus ordenou-lhes, enchei as talhas de água, eles encheram-nas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água tornada vinho, não sabendo de onde era, se bem que o soubessem os serventes, pois tinham tirado a água, chamou o noivo e disse-lhe, é costume servir primeiro o vinho bom, e depois, quando os convidados já estão embriagados, servir o menos bom, mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Aí, versículo 11, olha a confirmação desta eficácia, desta devoção a Nossa Senhora, dessa entrega total no método de São Luís Maria Grande de Montfort. Olha a eficácia. Versículo 11, o testemunho está concluído. Olha o que é que diz. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia. Manifestou sua glória e os seus discípulos creram nele. E os seus discípulos creram nele. Olha a eficácia. Olha a eficácia. E o Senhor Jesus, ele vai dizer em João, no capítulo 6, que essa é a vontade do Pai, que todo aquele que crê, que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna. Olha a eficácia. João, capítulo 6, a gente pode ligar esse texto, depois que Nossa Senhora pediu um milagre naquele lugar, apresentou os serventes a Jesus, e os serventes obedeceram à voz de Jesus a pedido de Nossa Senhora. Olha o que é que acontece, olha o fruto, olha a finalidade. Versículo 11, os discípulos creram nele. E essa é a maior vontade do Pai. João capítulo 6 vai dizer da seguinte maneira, essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. Olha como isso é maravilhoso. Essa é a vontade do Pai. Todo aquele que vê o Filho e nele crê tem a vida eterna. E a eficácia desta devoção foi confirmada aqui no versículo 11, porque vai dizer assim, ó, e os discípulos creram nele. E esse crer, meu irmão, é verdadeiramente um contemplar, é ter um contato íntimo, é união de corações.
Olha como isso é maravilhoso. Olha como isso é belo. Então, o segundo ponto. Esta devoção é eficaz e é provado nas Sagradas Escrituras em João capítulo 2. Terceiro ponto do porquê a gente ter uma medianeira junto ao mediador, que nos leva ao fim último desta devoção, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro, porque infunde em nós a virtude da humildade. Infunde no nosso coração a virtude da humildade. E a virtude da humildade é a virtude das virtudes. A maior das virtudes é a humildade. Se nós não temos humildade, não tem como você mergulhar nas outras virtudes, porque a virtude da humildade é o primeiro degrau, é o primeiro passo, é a porta de entrada para vivenciar a vontade de Deus. Por quê? Porque o humilde, ele se coloca na presença de Deus. O humilde relata as palavras de Nossa Senhora, lá em Lucas, no capítulo 1, porque olhou para a sua humilde serva, olhou para a sua humilde escrava, sua humilde serva. Todos os santos tinham essa humildade. É necessário para nós chegarmos no céu, termos humildade. E essa devoção, ela infunde em nossos corações a humildade. A humildade. Terceiro ponto que eu queria meditar com vocês. A humildade. Aí São Luís ele vai dizer assim no tratado, no número 83. É muito mais perfeito porque é mais humilde tomar um medianeiro para nos aproximar de Deus. Jesus é Deus, meus irmãos. Olha o que é que acontece aqui. Olha o que é que São Luís diz. É muito mais perfeito. Por que é muito mais perfeito a gente precisar do mediador para nos levar até Jesus, até Deus? Porque é mais humilde. A perfeição, ela é próprio da perfeição a humildade. Então tem que ter humildade para caminhar com o Senhor. E esta devoção infunde em nós a humildade. A partir do momento que você se entrega a Nossa Senhora, você está reconhecendo que sozinho você não consegue ir até Jesus. Porque nós temos em nosso coração, e São Luís vai dizer isso no tratado, quando você for lendo, você vai relatar essas coisas que eu estou lhe dizendo. São Luís vai dizendo no tratado que a gente não tem capacidade de ir ao Senhor, porque o nosso coração ainda é sujo. Nosso coração é cheio de sujeira. Então a gente não pode ir diretamente a Ele. A gente tem que ter a humildade de ir primeiro à Virgem Maria. Por quê? Porque ela é mais próxima de nós. Ela é mais próxima de nós. Em Nossa Senhora, a gente consegue se aproximar de Deus mais perfeitamente. Por quê? Porque Nossa Senhora vai nos purificar para nos apresentar o seu Filho. E assim a gente vai conseguir chegar a ela. É um ato de humildade. Esta devoção infunde em nós uma humildade no nosso coração, a virtude da humildade. Por quê? Porque a gente reconhece que sozinho a gente não consegue ir diretamente ao Senhor. Então, o terceiro ponto, coloque em nós humildade. Os protestantes não vão entender isso não, porque são orgulhosos. São orgulhosos. São muito orgulhosos. Porque não querem admitir que necessitamos de Nossa Senhora para ir até Jesus. Se Jesus necessitou de Nossa Senhora, Ele quis necessitar de Nossa Senhora para vir até nós, quem sou eu para não necessitar de Nossa Senhora para ir até Jesus? Quem sou eu? Jesus, Ele quis necessitar da Virgem Maria, quis. E eu tenho que também querer necessitar dela para ir até o Senhor. Isso é claro. E nós precisamos entender isso. E eles são teimosos, não entendem. Mas você vai estar preparado. Depois dessa formação, eu creio que você já é preparado. Mas depois dessa formação, você vai estar mais ainda preparado. Porque se alguém questionar a sua fé, você tem que estar em prontidão, irmãos. Então veja, a gente necessita. Coloquei 3 pontos para você. Primeiro,
Por que eu necessito, o porquê da necessidade desta medianeira, dessa devoção a Nossa Senhora, para a gente poder ir até o fim último, que é Jesus, que é a finalidade desta devoção. Por quê? Porque, primeiro, porque é da vontade de Deus. Segundo, Jesus Cristo, porque é eficaz. E terceiro, porque infunde em nós a humildade. Nota isso aí, depois você vai rever isso no YouTube, né? Coloca lá no meu canal no YouTube, você vai ver. Amanhã mesmo já tá lá. E lá tem a playlistzinha, tem da primeira formação até essa que vai ter, que eu vou mandar colocar hoje ainda. Que o nosso profeta Yuri vai colocar. Então, irmãos, para confirmar mais ainda essa verdade, que nós precisamos de um mediador para ir até o mediador, que é o Senhor. Olha o que é que São Bernardo de Claraval e São Boaventura vão ensinar a respeito dessa realidade. Eles vão falar de 3 degraus. E São Luís ele relata isso no número 86 do tratado. Nota para você dar uma estudada depois. Vai dizer assim o número 86 do tratado. Tudo isto é tirado de São Bernardo e de São Boaventura. De acordo com suas palavras, temos 3 degraus a subir para chegar a Deus. Ele vai dar o exemplo de 3 degraus para subir para chegar a Deus. O primeiro, mais próximo, é Maria. O segundo é Jesus Cristo e o terceiro é Deus Pai. Esse é o passo a passo. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Esse é o passo a passo. Primeiro, a mais próxima, que é a Virgem Maria. O segundo é Jesus e o terceiro é Deus Pai. Esse é o passo a passo para chegar ao fim último, que é Deus. Aí eles continuam dizendo assim, isso aqui eu quero que você guarde no seu coração. Para ir a Jesus, é preciso ir a Maria, pois ela é medianeira de intercessão. Entenda isso aqui. Entenda isso aqui. Porque os protestantes vão dizer, o Senhor Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. A palavra de Deus diz. Aí você vai entender. Para ir a Jesus, é preciso ir a Maria, pois ela é medianeira de intercessão. Aí diz assim, continua dizendo, para chegar ao Pai eterno, é preciso ir a Jesus, que é nosso mediador de redenção. Quando a Bíblia diz que nosso Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, é porque ele é mediador de redenção. Ele é o único que podia nos salvar pelo sacrifício da cruz. Nossa Senhora é medianeira entre nós e o Senhor Jesus, porque ela é medianeira de intercessão. Ela reza por nós, ela intercede por nós. E São Bernardo de Claraval vai dizer que ela é a onipotência suplicante. Ela não para de interceder por nós. Então eles dão aqui os 3 passos. Primeiro tem que ir a Maria, por quê? Porque ela é medianeira de intercessão. Depois a Jesus, por quê? Porque Jesus é mediador de redenção. Ele nos remiu com seu sacrifício, pela cruz. Deu para entender o mistério aí, profeta? Se você entendeu o mistério, digita glória a Deus. Se você entendeu, digita glória a Deus, por enquanto que eu bebo aqui a minha água. Glória a Deus. Algumas pessoas apertando aqui o coraçãozinho. Aperta o coraçãozinho para me saber se você está entendendo. É um glória a Deus também pelo coraçãozinho. Deu para entender o mistério? E tudo isso vai se firmar, irmãos. Tudo isso vai se concretizar dentro da realidade de uma palavrinha chamada devoção. Aqui eu queria também meditar juntamente com vocês para a gente já ir finalizando. Lucas, devoção, você fala muito de devoção, mas você não se aprofundou.
o que é devoção. Me explique com palavras simples o que é devoção. Para que eu possa vivenciar essa consagração de forma mais intensa. Me explica aí um pouquinho o que é devoção. Irmãos, o padre Júlio Maria de Lombardi foi o mesmo que escreveu O Segredo da Total Consagração à Santíssima Virgem Maria. Um padre que era cajado, os hereges tinham medo dele. Ele foi conhecido como Martelo dos Hereges. O terror dos hereges ele foi conhecido. Ele tinha uma editora que ele escrevia livros que era mais de debate contra protestantes para as pessoas se fortalecerem na sua fé e terem respostas quando foram questionadas. E os protestantes tinham medo dele. E ele diz assim, ó, ele dá uma explicaçãozinha do significado do que é devoção. Aí ele diz assim, a devoção é uma disposição da alma que nos leva a dedicar-nos ao serviço de Deus pelo cumprimento do nosso dever. Ele dá uma explicação perfeita do que é devoção. Irmãos, eu me consagro à Virgem Maria, agora eu tenho que ser um devoto, tenho que viver a devoção. Você também que já é um devoto, tem que viver a devoção. Eu sou um exemplo simples, sou devoto do texto mariano. O que é a devoção? É uma disposição da alma. Vai ter dias que você não vai querer rezar o texto. A sua carne vai estar enjoada, vai estar se sentindo assim mal, vai estar com preguiça, mas é uma disposição da sua alma. Mesmo sem querer, você tem que rezar. Porque a devoção, ela não está presa aos sentimentos carnais. Ela é algo que está escrito na alma, é uma disposição da alma. Então eu não quero ler a Bíblia, eu ia dizer Bíblia, olha. Eu não quero ler a Bíblia, mas eu tenho que ler a Bíblia. Por quê? Porque é um ato de devoção que eu tenho. Então quando eu sou escravo de Jesus pelas mãos de Maria, quando eu me entrego totalmente nessa consagração, eu tenho que viver uma vida real de devoção. E devoção é a disposição da alma. Vai ter dias que você não vai querer viver como um escravo, mas é uma disposição da sua alma. Mesmo sem querer, você vai ter que vivenciar as realidades da escravidão. A Jesus pelas mãos de Maria, dessa devoção, dessa consagração. Então é disposição da alma e não da carne. Vai ter dia que os seus sentimentos não vão querer fazer nada, não vão querer ir para o grupo de oração, não vão querer ir para eu ia dizer a obra, né? Porque aqui é o nosso grupo, né? Glória a Deus. Saudade do grupo. Se você tiver com saudade também, aperta aí no coraçãozinho. E você do Facebook, digita aí, ô saudade dos grupos, ô glória. Então veja, é uma disposição da alma. Não vai ter dias que você não vai estar com vontade de vivenciar as suas devoções. Mas devoção é disposição da alma, que nos leva a dedicar-nos ao serviço de Deus. O que é que eu tenho que fazer como devoto de Jesus, como devoto de Nossa Senhora nesta consagração, desta verdadeira devoção? Eu tenho que buscar imitar as virtudes da Virgem Maria. Coisa que eu vou falar na próxima formação. A próxima formação vai ser sobre as virtudes da Virgem Maria, que nós temos que buscar imitar, mas dentro, claro, da paciência, devagarzinho, porque a gente ainda é cheio de defeitos, cheio de feridas, e a gente tem que viver um processo. Então, o próximo tema vai ser as virtudes de Nossa Senhora. Então, eu tenho que buscar imitar, eu tenho que vivenciar, como um devoto, na disposição da alma, vivenciar as virtudes da Virgem Maria, buscar imitar as virtudes, para que eu possa ser visto como um verdadeiro devoto, Formação passada, eu falei dos falsos devotos, né? E eu, para me ser um verdadeiro devoto, eu tenho que ter essa disposição. Mesmo sem querer, eu tenho que vivenciar as minhas práticas devocionais. Por quê? Porque é uma disposição da alma e não um sentimento carnal. Não é algo carnal. Nós não somos carnais, nós somos espirituais. Entendeu? Aí diz assim, ó. Pelo cumprimento do nosso dever. Eu tenho que cumprir o meu dever. Eu tenho que ter escrito na minha alma. É uma disposição. Não, hoje eu me acordei triste, cabisbaixo, mas eu tenho que evangelizar. Eu tenho que fazer as minhas práticas de devoção, leitura da palavra, rezar o Santo Rosário, o Santo Texto, o Texto Mariano. Por quê?
porque não é algo que depende da minha carne, é algo que depende da disposição da minha alma. Isso é devoção, é disposição da alma. Então, dentro desta devoção, você vai ter que vivenciar isso. Essa disposição da sua alma, de ser obediente à Virgem Maria, imitar as suas virtudes, para que assim você possa atingir o fim último desta devoção, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Se você gostou desta formação de hoje, digita amém. Deus seja louvado. Eu espero que você reveja para você notar e você poder estudar mais e mais. Como eu disse, vai estar no Facebook, viu? Vai estar no Facebook ou vai estar no YouTube. Já está no Facebook, mas vai estar também no YouTube. Glória a Deus. Hoje eu estou trocando as coisas, gente, viu? Passei essa tarde fazendo meus estudos, mas eu acho que a mente está cansada de se aprofundar nos estudos, mas louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Quanto mais a gente se aprofunda, mais a nossa alma se preenche de Deus. Então veja, irmãos, o fim último é nosso Senhor Jesus Cristo. Falei primeiro do fim último, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Depois a gente foi caminhando pela necessidade de nós termos um mediador, e junto ao mediador que é nosso Senhor Jesus Cristo, expliquei tudo isso. E depois falei do que é devoção. De forma simples, mas eu creio que você entendeu na sua alma. Releia, estude e vamos se aprofundar cada vez mais. Amém? Vamos orar, fazer uma breve oração para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que nosso Deus agora possa vir sobre nós nesse momento e desde já, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e te glorificamos por todas as bênçãos que o Senhor derramou na nossa vida, por todas as graças que o Senhor nos entregou e nos prodigalizou nesse momento. E nós queremos sim, Senhor, nos entregar à Virgem Maria, nossa medianeira, junto de nós, próxima de nós, para que nós possamos ir com mais perfeição a nosso Senhor Jesus Cristo. E nós queremos, Senhor, sim, com a disposição da alma, viver uma vida de devoção, uma vida de entrega total à Virgem Maria. Então vem, Espírito Santo, sobre nós, amado esposo de Nossa Senhora, nos fazer ser filhos verdadeiramente, nos entregando e dependendo de nossa Mãe Maria Santíssima para todas as realidades da nossa vida. E nós queremos nos consagrar agora, nos consagrar a Nossa Senhora, consagrar a minha casa, a minha família, consagro também todos estes teus filhos aqui que nos acompanham, a casa, a família, os planos, os projetos, tudo aquilo que eles sonham para eles. E nós queremos agora pedir também, Mãe Santíssima, vós que nunca foi negado um pedido vosso, nós queremos te pedir, Mãe, nós queremos te pedir que caia por terra toda pandemia, que tudo volte ao normal, que os encontros voltem ao normal, que a Santa Missa volte ao normal e que nós possamos vivenciar de novo os santos mistérios, que nós possamos vivenciar os sacramentos, porque nós estamos necessitados, nós somos necessitados e nós necessitamos estar mais íntimos de Ti. Então, Mãe, nós te pedimos, Mãe, pede ao Senhor, junto do trono do Senhor, que caia por terra toda pandemia. Nós te pedimos por todos aqueles que foram vítimas do coronavírus, todas as almas desses filhos de Deus que foram vítimas, e te pedimos por aqueles que estão doentes também, para que caia por terra toda doença. Nós rezamos pelas almas daqueles que já foram vítimas e por aqueles que estão doentes, que caia por terra a doença e que se torne um testemunho para glorificar o nome do Senhor. Passa na frente, Mãe, desata os nós, quebra todas as correntes e que nós possamos estar mais unidos ao Senhor pelas Tuas mãos, Mãe. Nós queremos necessitar de Ti em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós queremos necessitar de Ti. Então nos abraça, Mãe, e nos cobre com Teu manto sagrado. Nos cobre com o Teu manto sagrado, protege, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, todos esses Teus filhos que querem se aproximar cada vez mais de Ti, e se unir a Ti em íntimo amor. Vamos rezar uma Ave Maria, finalizando esta oração, e agradecendo ao Senhor por tudo que foi feito, e agradecendo a nossa mãezinha por ela ter intercedido por cada um de nós que estamos aqui.
que nós possamos nos unir cada vez mais ao Senhor pelas mãos de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história, que Nossa Senhora passe na frente. E eu quero agradecer a Deus, primeiramente a Deus e a você, que se sentiu tocado a nos ajudar nesse mês de maio, a minha missão, ser meu benfeitor pessoal, meu benfeitor cadastrado, que nos ajudou a colocar o alimento na mesa, que nos ajudou também dentro da realidade da evangelização. Estou com um fone aqui, gente, que eu ganhei para melhorar na evangelização. Estou com um microfonezinho aqui, ó, para melhorar o áudio para vocês, para melhorar a evangelização para vocês. E a gente está fazendo de tudo, já ganhar aquela luz, né? Aquela luz que melhora também a visibilidade. E o Senhor está providenciando, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo, está providenciando pelos esses corações bondosos. E você também que me ajudou com alguma quantia, né? Muito obrigado. Rezo por todos os meus benfeitores, rezo por vocês também que me seguem pelo Instagram, que me seguem também pelo Facebook. E se você se sentir tocado a nos ajudar, né, a ser um benfeitor, né, da minha família, dessa missão, porque hoje vivo da providência juntamente com minha família, sou casado, né, eu tenho a minha esposa Nayane, tenho meus 2 filhos, Davi Luiz e Bernardo, e a gente sabe que a luta é grande, mas para a providência de Deus ela é viva na nossa vida. Se você se sentir tocado a ser o nosso benfeitor pessoal, da minha família, né, desta missão, então você fala comigo pelo Instagram, né, no direct, vai lá no direct do Instagram e entra em contato comigo e diga: Lucas, eu quero ser seu benfeitor cadastrado. Aí a gente cadastra. Então, se você quiser, Lucas, eu só posso lhe ajudar nesse mês. Então, glória a Deus também, irmão. Toda ajuda é bem-vinda. Toda ajuda é bem-vinda, viu? Toda ajuda é bem-vinda. Talvez você ache que é pouco, né? R$10, R$5, R$20, talvez você ache que é pouco. Mas pra gente não é. Toda ajuda com Deus é uma bênção, viu? É grande. Então, muito obrigado. Beijo no coração, né? Se você quiser, você aqui que está no Facebook, você quiser o meu número, né, do WhatsApp, meu número pessoal do WhatsApp, se quiser entrar em contato comigo para pedir aconselhamento, para mandar o nome da sua família, para mim poder rezar pela sua família, você entra em contato pelo meu WhatsApp. E Lucas, eu quero te dar aqui o nome da minha família para você rezar, reze por isso, que a gente está passando por isso. Então, pega aí o meu número, nota aí, né, DDD 88 999 40 43 79. 88 DDD 999 40 43 79. Amém? Entra lá em contato, manda a tua intenção. Se quiser ser benfeitor também pode entrar em contato pelo WhatsApp. E que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado. Estou em oração por vocês. Peço as orações de vocês também. E que Deus e Nossa Senhora sejam glorificados pelos nossos corações. Vamos nos aprofundar. Próxima formação, as virtudes da Virgem Maria. Vamos penetrar nas virtudes da Virgem Maria. Vamos nos aprofundar nas virtudes dela. E eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Viu? Só temos mais essa formação das virtudes da Virgem Maria e outra. Vou fazer só 7 formações. Essa é a sequência, né? Só 7 formações. Depois eu vou ficar fazendo lives com temas aleatórios. Amém? Então, muito obrigado. Você que ainda não acompanhou desde o começo, vá lá no YouTube, tem lá a playlistzinha e vamos nos aprofundar. Deus abençoe. Salve Maria Santíssima. Beijo no coração.